Ok, estamos com o nosso CRUD completamente funcional, tá? Então, esses testes que a gente estava fazendo aqui no método Start, a gente não precisa mais. O objetivo agora é unir toda essa parte de banco de dados que a gente fez aqui no Model com a interface gráfica que a gente vinha trabalhando nos exemplos anteriores, certo? Então, excluindo aquele teste ali, a gente fica com a aplicação vazia ali da forma como ela estava rodando, né? Sem ainda ter os models, né? A gente tem a navegação de telas, mas ainda não tem nenhuma interação aqui dentro. Então vamos iniciar populando aquela list view que a gente criou aqui na tela inicial. Então existe uma lista aqui dentro, um list view. A gente já tinha atribuído um ID, LV veículos, certo? A ideia é o seguinte: quem controla essa tela, essa main screen, é o main controller, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dele. Primeiramente, criar um método aqui que trabalha como se fosse o construtor, que é o nosso initialize, certo? Ele trabalha como se fosse um construtor, só que ele é um pouco diferente. Ele é executado após a inserção dos dados lá do fXML. Então, essas variáveis que a gente pode declarar aqui, como é o caso do nosso list view, então protected list view, LV veículos. Deixa eu só atribuir o tipo de dado aqui, porque ele trabalha como se fosse uma coleção, então ele guarda objetos do tipo veículo. Essas variáveis aqui, elas são atribuídas automaticamente pelo Java, certo? A diferença entre você criar um construtor aqui, que seria um public main controller ali, tal, é o seguinte: esse cara executa na criação do objeto. Então você ainda não tem acesso a essas variáveis aqui. Já o initialize roda depois do construtor e depois da atribuição dessas variáveis. Então a gente pode trabalhar com essa lista aqui dentro. Tranquilo? Retomando aqui então, a nossa ideia é carregar todos aqueles registros que estão no banco de dados e popular essa lista aqui, certo? Essa lista ela é um componente, então automaticamente esses dados vão ser exibidos lá na interface gráfica. Para simplificar um pouco a coisa, eu vou criar um método aqui que trata da atualização da lista. Então seria um private void aqui, a gente pode chamar ele de refresh, update, atualiza, qualquer coisa nesse sentido, né? Então eu vou chamar aqui de update list. Invoca esse método aqui no nosso initialize, certo? Então toda vez que inicializar essa classe, ele cai aqui. Por que não fazer aqui toda a lógica de atualização da lista? Pelo simples motivo de que o nosso mecanismo de troca de telas, ele cria a tela uma única vez, nessa cache aqui, certo? Feito isso, ele chama o initialize. A partir do momento que a gente troca de tela usando change screen, a tela já está criada lá, então ele não vai executar o initialize mais. Só que tem momentos, por exemplo, quando a gente navega da tela principal para a tela de detalhes, cria um novo objeto e retorna para a tela principal, a gente quer que esses dados sejam atualizados ali na tela, né? Então o initialize ele não vai ser executado novamente, porque a gente não está criando outra tela, certo? Mas a gente vai precisar invocar esse método updateList, certo? Então, a princípio, vamos deixar só separado ele aqui, depois a gente trata essas indas e vindas ali. Eu vou explicar para vocês também algumas outras formas de fazer isso, mas a gente vai manter um pouco mais simples aqui, para ficar mais rápido de programar e também de vocês entenderem, certo? Essa atualização da lista, a gente pode fazer o seguinte: a gente tem acesso à nossa classe veículo aqui, né? Então temos o AL, que vem lá do banco, que vem do CRUD, e isso a princípio aqui não nos importa, né? A gente pode simplesmente montar um for aqui, percorrer todo mundo e adicionar na lista. Para adicionar esses elementos na lista, vocês têm basicamente duas opções. Ou vocês passam uma coleção observável, que seria uma observable list, para esse componente. Essa observable list, toda vez que você adiciona ou remove um elemento dela,
ele automaticamente atualiza a interface gráfica, tá? A princípio eu não vou entrar nesses detalhes porque é um tipo de collection que vocês não viram na disciplina, então eu vou deixar um pouco de lado, mas fica aí a dica para quem quiser pesquisar sobre esse cara. Ele tem esse comportamento de atualizar automaticamente, então ele avisa todo mundo que está sendo atualizado, né? Opa, apagou um elemento, ele vai lá e avisa todo mundo, no caso a interface gráfica, e atualiza a tua tela, certo? Ou essa seria a primeira opção, vocês criarem uma observable list e trabalhar em cima dela. Aí a tua variável LV veículos não precisa de atualização nenhuma. Ela simplesmente vai trabalhar em cima da observable list, certo? Outra opção é vocês utilizarem a observable list que já tem dentro da coleção. Ela vem inicialmente vazia e ela tem métodos aqui do collections. Então vocês conseguem adicionar, remover e assim por diante. Isso que a gente vai fazer a princípio. Então, LV veículos, get itens, que é a lista padrão, e adiciona eles, certo? Tem um único porém, que é o seguinte: se vocês navegarem da tela principal para a tela de detalhes e voltarem chamando esse método aqui, ele vai carregar todo mundo e adicionar novamente. Então o que acontece? Vocês vão ter elementos duplicados ali na interface gráfica. Então o que a gente pode fazer para resolver isso rapidamente é dar um getItens.clear. Então ele vai limpar a tua lista de elementos e popular ela novamente com os dados atualizados do banco de dados. Então se você removeu, adicionou, fez qualquer alteração lá no banco, ele vai limpar aqui e colocar todo mundo atualizado. Por que não utilizar uma observable list aqui dentro? Simplesmente pelo fato de que a gente está trabalhando com o CRUD. Então a nossa ideia é mostrar na interface gráfica tudo que tiver no banco, tá? Então quando vocês optarem por trabalhar com uma observable list como uma variável aqui, local, e fazer todo o controle dela por aqui, vocês vão ter que controlar a duplicação desses dados. Então o que está no banco vai ter que estar na tua observable list, e vocês vão ter que fazer esse meio campo de ficar atualizando, se mexeu em um, mexer no outro. Aqui do jeito que está, mexeu no banco, chama o update, ele limpa e puxa de volta. Então vocês deixam de lado essa parte da gerência da observable list, tá certo? Chamou no initialize, executou aqui. Vamos fazer um teste? Reparem que todos os dados que a gente tinha cadastrado manualmente lá naqueles testes do CRUD, eles vieram para cá, beleza? Então essa foi a primeira parte aí, a gente só está carregando os dados do banco. A segunda parte aqui então dessa atualização da lista seria a volta da tela de detalhes para a tela principal, né? Então aqui a gente puxou todos os dados, né? A intenção é que quando você vá para a tela de detalhes, crie um novo elemento, clica OK e ele retorne para cá, você precisa neste retorno fazer uma atualização da lista aqui. Se vocês lembrarem, lá na tela de detalhes a gente tinha criado um evento, né, um change list nele e tal. A ideia é simplesmente fazer a mesma coisa na tela principal, aqui no nosso initialize, né, onde ele chama a primeira vez para ser executado. Então o que a gente faz? Toda vez que chegar um evento que voltou para a tela, foi para a tela main, no caso, só chama o update de novo, né? Então isso garante que, por mais que você não chame o initialize novamente, mas quando trocar de tela e chegar nessa tela de novo, ele executa, né? Então vou colocar um print aqui só para exemplificar, como se fosse um update list aqui, né? Só vocês entenderem a importância de capturar esse evento e executar novamente, né? Então aqui a primeira vez ele executa, né? Porque a gente colocou no final do initialize ali. Quando você vem para cá, caso o usuário crie um novo e volte para cá, ele chama o update list de novo, né? Então vocês estão seguros que a lista principal de objetos aqui vai estar sempre atualizada.